Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor João Marcos Brandt e eu convido você a vir comigo em mais uma trilha cheia de aventuras pela fisioterapia esportiva. Até agora, nós comentamos sobre assuntos muito importantes. Assuntos que envolvem desde patologia, morfologia, fisiologia, biomecânica e também aspectos fisioterapêuticos em diferentes modalidades esportivas. Na última aula, por exemplo, nós passamos sobre vários esportes. Discutimos um pouquinho sobre tênis, futebol, handebol, basquete, vôlei, dentre outras modalidades esportivas mais comuns no Brasil e também na nossa prática clínica. Muitas vezes, quando a gente trabalha com um paciente da parte esportiva, infelizmente existem pessoas que atendem esses pacientes sem compreender a biomecânica relacionada ao esporte. Por esse motivo, antes de nós prescrevermos um exercício, é necessário que possamos investigar como que o nosso paciente se comporta no esporte, qual esporte ele está fazendo, qual que é o ambiente esportivo dele, esse nosso atleta ele apresenta comorbidades ou não. Ah, mas o nosso paciente não é um atleta, o nosso paciente é uma pessoa aí que todo final de semana está jogando um futebolzinho de lazer com os amigos. Mesmo assim, é muito importante nós entendermos como funciona esse futebol, o que acontece, quais são as características corporais do nosso paciente, ele está acima, abaixo do peso, ele apresenta alguma doença pré-existente? Tudo isso é muito importante para pautar uma prescrição clínica adequada. Sendo assim, vamos hoje abordar sobre a prescrição clínica de exercícios em esportes. É muito bom rever você aqui hoje para estarmos juntos em mais uma aula. Quando a gente fala sobre esportes, é muito importante nós entendermos de que algo que não pode ser separado do esporte é a presença do exercício físico. Na verdade, o exercício físico ele é a base da fisioterapia. O exercício físico, o exercício terapêutico, envolve movimentos prescritos para corrigir deficiências, restaurar a função muscular e esquelética e ou manter um estado de bem-estar. As evidências científicas que demonstram os efeitos benéficos do exercício são indiscutíveis. E os benefícios do exercício superam em muitos riscos na maioria dos adultos. Para a maioria dos adultos, um programa de exercícios incluindo exercícios aeróbicos, de resistência, de flexibilidade neuromotores é indispensável para melhorar e manter a aptidão física e a saúde. Quando falamos sobre crianças, é muito importante avaliarmos o estado geral do indivíduo, bem como fatores como idade, comorbidades e outros que serão discutidos ao longo da nossa aula. O exercício terapêutico é uma habilidade essencial sobre a qual se baseia a profissão de fisioterapia. Como o exercício difere da atividade física? A atividade física refere-se à contração do músculo esquelético que produz movimento corporal e requer energia. O exercício é uma atividade física, planejada e realizada com o objetivo de atingir ou manter a aptidão física. A aptidão física é um conjunto de características que permite ao indivíduo realizar a atividade física. Mas, qual exercício é o melhor para o meu paciente? Quais os parâmetros? Todos os exercícios terão a mesma carga e o mesmo número de séries? O que eu devo pensar antes, durante e depois da prescrição de exercício? Tudo isso será discutido ao longo da aula de hoje. Bons estudos e vamos começar. Primeiro, quando a gente comenta sobre a prescrição de atividade física, é muito importante de que essa ferramenta, na dose certa, pode ajudar a prevenir, a tratar e gerenciar uma série de condições crônicas, bem como agudas de saúde que afetam cada vez mais a qualidade de vida e a função física dos indivíduos em escala global. Antes de iniciar um programa de atividade física, o Colégio Americano de Medicina Esportiva e a Associação Americana do Coração
recomendam a triagem para identificar fatores de risco cardiovascular. Os exames ajudam a mitigar o risco de respostas adversas ao exercício, pois mesmo atividade física moderada pode desencadear eventos cardíacos em indivíduos que são amplamente sedentários. Com isso em mente, dois instrumentos são recomendados para facilitar o processo de triagem de risco para profissionais que atuam na área de atividade de exercício físico. O questionário mais comumente usado é o questionário de prontidão para atividade física, seguido pelo questionário de triagem pré-participação das instituições de saúde e condicionamento físico da Associação Americana do Coração, em parceria com o Colégio Americano de Medicina Esportiva. Quando a gente fala sobre triagem, é muito importante nós entendermos de que podemos estratificar o paciente em base de 3 níveis de risco: baixo, moderado e alto. Quando falamos sobre indivíduos de baixo risco, nós estamos falando de homens com menos de 45 anos e mulheres com menos de 55 anos, com no máximo um fator de risco cardiovascular. Indivíduos de risco moderado, a estratificação refere-se a homens com mais de 45 anos e mulheres com mais de 55 anos com 2 ou mais fatores de risco. A categoria de maior risco inclui qualquer indivíduo com doença cardiovascular, pulmonar ou metabólica conhecida ou que demonstre sinais ou sintomas de doença cardiovascular. Os sinais e sintomas que levam automaticamente à estratificação de alto risco incluem dor, desconforto no peito, pescoço, mandíbula, braços ou outras áreas que podem ser causadas por isquemia, falta de ar em repouso ou com esforço leve, tontura, ortopneia ou dispneia paroxística noturna, edema do tornozelo, palpitações ou taquicardia, claudicação intermitente, fadiga incomum ou falta de ar com atividades habituais e sopro cardíaco conhecido. Quando falamos sobre o exercício físico, a prescrição do exercício ela é baseada em 5 princípios: tipo, duração, frequência, intensidade e volume. Mas, para que nós possamos realizar isso, é necessário a gente avaliar qual que é o perfil de risco do nosso paciente. Por exemplo, quando a gente fala sobre um perfil de risco de indivíduos de baixo risco e exercícios vigorosos, nós podemos falar de que não é necessário uma autorização, uma consulta médica. Entretanto, como condições de teste de exercício, podemos realizar um teste submáximo ou máximo, nenhum médico presente, e procedimentos de emergência eles continuam, claro, aí em vigor. Quando a gente fala sobre indivíduos de risco moderado e exercícios moderados, também não é necessário um acompanhamento médico. Sendo assim, é necessário que seja feito um teste submáximo ou máximo para nós avaliarmos de forma genérica como esse indivíduo se comporta. Quando a gente fala sobre exercícios vigorosos e estamos falando de indivíduos tanto de risco moderado quanto de alto risco, é necessário uma supervisão médica, principalmente aí para teste de esforço máximo ou, no caso de alto risco, além do máximo, para submáximo também. Quando a gente fala sobre o teste máximo ele é reservado para avaliar a capacidade de indivíduos que participam de exercícios vigorosos. O teste submáximo é adequado para indivíduos que participarão apenas de exercícios moderados ou de baixa intensidade. Quando a gente fala sobre a prescrição clínica de exercícios, que eu falei para você que tem que ter 5 princípios: tipo, duração, frequência, intensidade e volume. O tipo refere-se ao modo do treinamento físico, sendo as principais formas aeróbicas, resistência, com foco para força, flexibilidade e equilíbrio. A duração e o número de sessões de exercício realizadas em um determinado período de tempo são descritos por duração e frequência, respectivamente. A intensidade é definida como o nível de esforço exercido pelo participante e pode ser medida de várias formas.
Medidas comuns de intensidade aeróbica incluem o seguinte: classificações do esforço percebido de Borg, ou escala RP de Borg, frequência cardíaca-alvo, porcentagem da frequência cardíaca máxima ou fórmula de Carnot por frequência cardíaca de reserva. Nós também podemos analisar por meio dos METs ou equivalentes metabólicos e também pelo famoso VO2 max ou VO2 máximo, conhecido como consumo máximo de oxigênio. Cada medida tem diretrizes para quais parâmetros denotam exercícios vigorosos, moderados e de baixa intensidade. Como vocês podem observar aí, nós temos diferentes intensidades e diferentes valores para cada uma das medições existentes. Com a intensidade moderada, o paciente terá um batimento cardíaco mais rápido, sentirá mais calor e respirará com maior dificuldade. Um exemplo é a caminhada rápida. Com intensidade vigorosa, o paciente se aquecerá rapidamente, transpirará, respirará com muito mais dificuldade e terá dificuldade para manter uma conversa. O princípio final da prescrição de exercícios é o volume. O volume é a soma da intensidade, frequência, duração e longevidade de um programa de atividade física. Quando a gente fala sobre as recomendações quanto à frequência e intensidade, nós temos descritos, tanto nos slides, quanto no material que vocês têm acesso disponível na sua plataforma de aprendizagem. E nós vemos de que a forma como essas recomendações são aplicadas depende de muitos fatores. Ao desenvolver uma prescrição de um programa de atividades físicas, os profissionais de saúde eles devem considerar o nível de condicionamento físico, as metas de condicionamento físico, as preferências de exercícios, a disponibilidade de equipamentos e outros fatores pessoais que podem afetar a participação. Por exemplo, se um paciente ou cliente está começando com baixo nível de condicionamento físico, um programa inicial pode incluir exercícios aeróbicos de intensidade baixa a moderada que o indivíduo goste e que se ajustem ao seu cronograma para incentivar a adesão. Além disso, o paciente ou cliente pode ter que trabalhar até atingir os 150 minutos recomendados por semana de atividade física. Então, por exemplo, se o paciente está interessado em um equilíbrio, podemos trabalhar com ele Tai Chi, Yoga, por exemplo. Se nós estamos querendo falar sobre flexibilidade, nós podemos atuar com exercícios ou atividades que envolvam uma facilitação neuromuscular, balística, estática, dinâmica e proprioceptiva. Claro, cada modelo de atividade vai ter o tempo de duração, a intensidade e a sua frequência. Bom, quando a gente fala sobre exercício, até agora nós vimos os aspectos relacionados de uma forma bem básica sobre a prescrição de atividade física e exercício. Mas qual a fisiologia por trás dos aspectos que vimos até agora sobre prescrição de exercícios? Bom, se você ficou curioso, se você já sabe responder minha pergunta, ok. Mas eu convido você para a gente responder juntos este meu questionamento. Exercício e treinamento físico são estressores biológicos. O corpo reage da mesma forma ao exercício como a outros estressores. O estresse, ele interrompe a homeostase e isso leva a uma resposta adaptativa. As respostas do corpo a uma única sessão de exercício são reguladas pelos princípios da homeostase. A homeostase ela é definida como a capacidade do corpo de manter o ambiente interno estável para as células, regulando de perto múltiplas variáveis críticas, como pH, equilíbrio ácido-base, tensão de oxigênio, concentração de glicose no sangue e temperatura corporal. Especificamente no exercício,
as contrações musculares perturbam a homeostase, resultando em várias respostas. O tipo de adaptação depende do estímulo da sobrecarga. Quando falamos que o exercício é estressante, precisamos compreender que o estressor é qualquer coisa que causa estresse ou provoca a resposta do estresse. As fases do estresse são fase aguda, caracterizada por um ajuste homeostático, reação de alarme. Temos a fase crônica, com a presença de estressores acomodados por adaptações, é o estágio de resistência. E o estado de exaustão, que é a última fase, onde ocorrem desadaptações, tá? Desadaptações. Vamos lá então. Os principais exemplos de estressores para o corpo humano são o exercício, a privação alimentar, a hipohipertermia, os desafios psicológicos e os desafios sociais. Como vocês viram rapidamente aqui, existem 3 fases, a fase aguda, crônica e exaustão. Sabendo disso, é importante nós entendermos de que um dos principais fundamentos da fisiologia do exercício é o princípio da sobrecarga. Esse princípio da sobrecarga, para que nós possamos compreendê-lo, é necessário aprofundarmos um pouquinho mais sobre os nossos conhecimentos em fisiologia do exercício. Em especial, claro, com a análise da adaptação e do estresse. Considerando as fases de estresse, por exemplo, quando a gente fala sobre a fase crônica, quando as sessões de exercício são repetidas regularmente, ocorrem mudanças de longo prazo. Ocorrem adaptações induzidas pelo treinamento e estas estão associadas à melhora no desempenho do exercício. Por exemplo, uma pessoa treinada tem maior capacidade de resistência à fadiga, pode gerar mais força muscular e tem coordenação motora mais refinada para realizar tarefas específicas. A natureza das adaptações de treinamento dependem do tipo do exercício, resistência versus treinamento de força. Quando a gente pensa sobre a sobrecarga, o princípio da sobrecarga ele pode ser quantificado de acordo com a carga, intensidade e duração, repetição, repouso e frequência. O princípio da sobrecarga, ele afirma que sobrecarregar habitualmente um sistema faz com que ele responda e se adapte. O que é carga? Carga refere-se à intensidade do estressor do exercício. Por exemplo, no treinamento de força pode se referir à quantidade de resistência ou na natação pode se referir à velocidade. Quanto maior a carga, maior será a fadiga e o tempo de recuperação necessário. Repetição refere-se ao número de vezes que uma carga é aplicada. Descanso refere-se ao intervalo de tempo entre as repetições. A frequência refere-se ao número de sessões de treinamento por semana. O princípio da sobrecarga forma a base de todos os programas de treinamento e auxilia os atletas a alcançar o desempenho máximo. O treinamento de resistência aumenta a resistência à fadiga ou após o treinamento. Ocorrem adaptações e mais trabalho pode ser feito no mesmo tempo em comparação com antes do treinamento na mesma intensidade submáxima. Quando a gente fala, por exemplo, sobre a taxa de utilização de glicogênio, ela diminui durante o exercício submáximo após o treinamento de resistência. Como resultado, leva mais tempo para que os estoques de glicogênio se esgotem. A fadiga durante o treinamento de resistência está associada à depressão de glicogênio. Assim, se a depressão de glicogênio puder ser retardada, o início da fadiga será retardado e ocorrerá em um estágio posterior. Do que adianta nós falarmos sobre sobrecarga e resistência se nós temos dificuldade em entender o que é força e o que é potência? O sistema músculo-esquelético ele é fundamental na fisiologia do exercício. A força de um músculo é determinada principalmente por sua área de seção transversal, portanto, o tamanho é fundamental. O trabalho mecânico realizado por músculo é a quantidade de força aplicada pelo músculo multiplicada pela distância sobre a qual a força é aplicada. A força muscular é a quantidade máxima
de tensão ou força que um músculo ou um grupo muscular pode exercer voluntariamente em um esforço máximo quando o tipo de contração muscular, a velocidade do segmento e o ângulo articular são especificados. Sendo assim, a força muscular é a capacidade de um músculo produzir força. Ou seja, a força muscular é a capacidade de um músculo produzir força. A potência de uma contração muscular ela é diferente da força muscular, porque a potência é uma medida da quantidade total de trabalho que o músculo realiza em um período unitário de tempo. Geralmente é medida em quilogramas, metros por minuto. Sendo assim, a potência muscular é a capacidade de um músculo realizar trabalho ao longo do tempo. Assim, é uma interação entre a força de contração e a velocidade de contração. A resistência muscular ela é definida como a capacidade de realizar contrações repetidas contra uma resistência ou manter uma contração por um período de tempo. As atividades diárias normais requerem força mínima, enquanto certos esportes dependem de altos níveis de força muscular, como o levantamento de peso. Esportes, como a ginástica, exigem mais potência muscular do que força muscular. Inicialmente, os aumentos de força são resultados de mudanças no sistema neural. Por exemplo, um indivíduo não treinado notará um aumento quase imediato na força ao iniciar um programa de treinamento de resistência. Inicialmente, não há mudanças no tamanho do músculo. Sinais de aumento no tamanho muscular ou hipertrofia ocorrem após cerca de 4 semanas de treinamento consistente. Há uma mudança significativa no tamanho após 8 a 12 semanas de treinamento de resistência. Os tamanhos dos músculos, eles são influenciados, determinados principalmente pela secreção de hormônios genéticos e anabólicos. Quando a gente fala sobre fibra muscular, é muito importante nós entendermos de que a fabricação adicional e a incorporação de proteínas contráteis, como a quitina e miosina, conforme o que vocês estão vendo projetados na sua tela, em miofibrilas existentes, aumentarão a área transversal do músculo. O aumento da área de seção transversa é diretamente proporcional à força que o músculo pode produzir. A força voluntária depende da ativação máxima do músculo agonista, mas também da ativação mínima do músculo antagonista e do suporte dos músculos sinérgicos e estabilizadores. Um músculo não treinado não pode ser totalmente ativado. Isso pode ocorrer porque o órgão neurotendinoso de Golgi é ativado, o que inibe o recrutamento do músculo agonista. Quando a gente fala sobre os princípios que envolvem a fisiologia no esporte, claro, nós não podemos deixar de citar as adaptações e resistências. Isso nós já fizemos. Nós comentamos um pouquinho sobre como que o nosso corpo ele se comporta. Lembre-se, o exercício ele é um estressor. Mas é muito importante salientarmos de que o sistema muscular ele pode estar sobrecarregado tanto do ponto de vista mecânico quanto metabólico. O que eu posso fazer para resolver isso? O que eu posso fazer para prescrever de uma forma legal? Simples. Quando a gente fala sobre o princípio relacionado à sobrecarga, ele é um. Mas lembre-se, o princípio da sobrecarga só se aplica ao sistema ou parte do corpo usado durante o exercício. Mas existe um outro princípio muito importante para nós, que é o princípio da especificidade, que afirma que apenas o sistema ou parte do corpo repetidamente estressado se adaptará à sobrecarga crônica. Assim, exercícios específicos provocam adaptações específicas, criando efeitos de treinamento específicos. Quando a gente fala sobre o treinamento muscular, é muito importante nós salientarmos
de que o sistema muscular é um sistema dinâmico, com proteínas sendo sintetizadas e degradadas. As células satélites são células tronco musculares especializadas, localizadas em um nicho entre a lâmina basal e o sarcolema de uma fibra muscular. Elas ajudam no crescimento e reparo de todos os músculos esqueléticos. Essas células são ativadas por dano muscular e o exercício suficiente. Uma vez que essas células são ativadas, elas proliferam, se diferenciam e se fundem a uma miofibra existente, formando assim novas proteínas contráteis e reparando o dano. Um treinamento de resistência resulta em um aumento do número de células satélites dentro de 4 dias de treinamento. Com o treinamento de resistência contínuo por um longo período de tempo, o número de células satélites, segundo a literatura científica, pode aumentar em aproximadamente 30%. E, além disso, pode permanecer elevado, mesmo se o treinamento for interrompido. Outro papel importante das células satélites é a doação de seus núcleos para atuar como núcleos pós-mitóticos na fibra muscular em crescimento. Quando a gente fala sobre a fisiologia no esporte, é muito importante nós entendermos de que, além do princípio da especificidade da sobrecarga, existem também outros princípios que nós devemos considerar. O princípio da reversibilidade, ele afirma que, enquanto o treinamento pode melhorar o desempenho, a inatividade levará a uma diminuição no desempenho. Pode parecer algo óbvio isso, mas é algo que tem comprovação, claro, científica. Diversos estudos mostraram isso. Isso não é apenas algo falado, é algo que acontece na prática. Um outro princípio é o princípio da individualidade. Embora as respostas fisiológicas a um estresse específico possam ser previsíveis, as respostas e adaptações precisas ainda diferem entre os indivíduos. É muito importante nós entendermos de que o exercício é sobre movimento e o sistema muscular é o principal responsável por criar movimento. Sendo assim, a especificidade, o princípio da sobrecarga, o princípio da individualidade e da reversibilidade são importantes na nossa prescrição de exercícios. Quando falamos sobre exercício, nós não podemos deixar de citar de que, dependendo do tipo de exercício, nós vamos ter características diferentes. Como assim? Por exemplo, quando a gente fala sobre exercício de resistência, ele aumenta as concentrações de enzimas no músculo esquelético, que estão envolvidas na produção aeróbica de energia. O que significa isso? Significa que, dependendo do tipo de exercício, alterações nas concentrações de enzimas, conteúdo de proteína e vascularização afetam a capacidade do músculo de realizar trabalho. O treinamento de força está associado a aumentos no tamanho do músculo, devido ao aumento da síntese de proteínas contráteis com pouca alteração no conteúdo de enzimas anaeróbicas. Quando a gente fala sobre exercício, é muito importante nós diferenciarmos os tipos de ações do músculo esquelético. Do ponto de vista estático, isométrico, esse tipo de ação do músculo esquelético ocorre quando a tensão ela é desenvolvida no músculo sem movimento. Portanto, a origem e inserção do músculo não se move, não há alteração no comprimento do músculo. Durante uma contração muscular estática, os miofilamentos de miosina e aquetina formam pontes cruzadas e geram força, mas a força externa é maior do que a força produzida pelo músculo. Nenhum trabalho mecânico, força vezes distância, é realizado, pois não há deslocamento, embora haja gasto de energia. Quando a gente fala sobre as contrações do ponto de vista concêntrico, o músculo produz força suficiente para vencer a resistência externa. O músculo encurta e há movimento na articulação. Os miofilamentos de miosina e actina
formam pontes cruzadas e os filamentos deslizam uns sobre os outros, causando encurtamento muscular. O gasto de energia resulta em trabalho mecânico positivo, à medida em que ocorre a produção de força e o deslocamento. Do ponto de vista excêntrico, o músculo se alonga enquanto produz força. Isso acontece porque a resistência externa se move na direção oposta à ação concêntrica padrão, denominada de encurtamento. Uma alta força é produzida pelos elementos contráteis e isso torna esse tipo de ação muscular um importante estímulo de treinamento. As ações musculares excêntricas também estão associadas a danos e dores musculares, e é aconselhável que o componente excêntrico do treinamento físico seja inicialmente limitado. Além disso, as contrações excêntricas têm valor clínico durante a reabilitação de tendinopatias. As ações musculares dinâmicas, do tipo isocinéticas, essas ações musculares são caracterizadas por velocidade constante e só podem ser alcançadas em laboratório ou clínica. Equipamentos computadorizados especializados são necessários para maximizar a resistência em todos os ângulos da amplitude de movimento. As contrações isocinéticas podem ser concêntricas ou excêntricas. Esses tipos de contrações e dispositivos podem ajudar os atletas a realizar exercícios que simulam a velocidade real e as atividades específicas do esporte. Bom, as fibras musculares esqueléticas humanas variam em termos de suas características mecânicas, fisiológicas e bioquímicas. Geralmente, os músculos esqueléticos humanos têm 3 tipos de fibras: as fibras do tipo 1, tipo 2A e tipo 2X, também conhecida como 2B. Fibras de contração rápida, ou tipo 2, têm 2 subdivisões primárias, tipo 2A e tipo 2X. As fibras do tipo 2A têm propriedades intermediárias. São fibras de contração rápida, mas também têm um perfil metabólico oxidativo. Tanto o tipo 2A quanto o tipo 2X apresentam rápida velocidade de contração, alta capacidade de produção anaeróbica de ATP por meio de glicólise em maior diâmetro. As fibras do tipo 2X são fibras fadigáveis. As fibras de contração lenta ou do tipo 1 geram energia principalmente por meio do sistema aeróbico. Esse tipo de fibra apresenta uma velocidade de contração relativamente lenta, maior número de mitocôndrias maiores e maiores quantidades de mioglobina. Essas fibras são as fibras lentas oxidativas e resistentes à fadiga. Vale salientar que o número de unidades motoras recrutadas determina a quantidade de força. As unidades motoras de contração lenta do tipo 1 são facilmente recrutadas, enquanto as unidades motoras de contração rápida tipo 2X retêm mais fibras musculares e podem, portanto, gerar mais força. Quando a gente fala sobre as diferentes formas de geração de força para que o músculo consiga cumprir com a sua função, do ponto de vista do suprimento nervoso, nós já falamos sobre isso, de que o número de unidades motoras recrutadas determina a quantidade de força. As unidades motoras de contração lenta, quais são elas? A do tipo 1, são facilmente recrutadas. Enquanto as unidades motoras de contração rápida, quais são elas? Tipo 2X, retêm mais fibras musculares e podem, portanto, gerar mais força. Do ponto de vista do comprimento do músculo, a maior parte da força é produzida quando os músculos estão trabalhando na faixa intermediária. A faixa intermediária é a posição em que há a sobreposição ideal dos filamentos finos e grossos no nível do sarcômero. Com relação à velocidade e encurtamento, mais força é gerada com um movimento mais lento. Uma ação muscular dinâmica ou isotônica produz mais força do que uma contração estática ou isométrica. A maioria dos músculos trabalha em desvantagem mecânica devido à posição do ponto de inserção do músculo em relação à porção do membro que está sendo movido. Pense na extensão do joelho, onde o quadríceps atua através das alavancas ósseas do fêmur e da tíbia. A articulação do joelho é o fulcro e o quadríceps se insere na extremidade superior da tíbia, por exemplo. Os fascículos no músculo são organizados de acordo com uma forma
do músculo. Mais força será produzida pelos músculos onde os fascículos são paralelos ao eixo longitudinal do músculo. E sobre o último ponto, denominado de tecido conjuntivo, o tecido conjuntivo, dentro e ao redor do músculo, fornece suporte e também aumenta a capacidade do músculo de produzir força. Quando você olha para essa tela, você pode se assustar de ver várias notações bioquímicas. Pode parecer algo meio assustador, mas na verdade não é. Por quê? Porque nada mais nada menos do que mostra as vias metabólicas que estão envolvidas no processo da ação do músculo e também na geração de força, na captação de energia, por exemplo. Se você deseja estudar associações bioquímicas de uma forma mais profunda, não tem problema. Você tem liberdade para isso. Entretanto, é muito importante que você saiba que existem um complexo de reações químicas que garantem com que o nosso músculo realmente possa exercer a função dele, que é ser músculo. Ou seja, gerar força, fazer com que a gente tenha movimento. E o movimento que realmente seja funcional. Quando a gente fala sobre fisiologia no esporte, é muito importante nós entendermos de que a fisiologia ela não está firmada apenas no sistema músculo-esquelético. Quando a gente fala sobre prescrição de exercício, nós estamos falando sobre todos os sistemas do corpo humano. Como eu posso falar de exercício se eu me esquecer do coração, que é a nossa bomba? Se eu falo, por exemplo, de exercício, eu não posso deixar de falar sobre o pulmão, que é o responsável pela troca de oxigênio e dióxido de carbono entre o ar e o sangue. Não podemos deixar de falar de que o sistema digestório ele é muito importante, visto que são responsáveis pela absorção de energia e também para nós termos fontes de vitaminas e de tudo que é necessário para que as reações bioquímicas possam funcionar. Tudo isso precisa de um comando este que depende da atuação do sistema nervoso e também do sistema endócrino. Mas lembre-se, nós estamos falando de reações que envolvem também aí o ato de jogar coisas fora. Lembre-se do princípio das reações químicas. Elas geram produtos. Alguns produtos são úteis, outros não. Sendo assim, o sistema excretor, o sistema urinário, ele é muito importante para nós. Não podemos deixar de citar que o sistema linfático e imunológico também estão presentes e podem ser ativados ou inativados pelo exercício. Claro, dependendo do exercício que estamos aí prescrevendo. Ou seja, todos os sistemas estão envolvidos na prescrição clínica de exercício. Mas vamos ao que interessa. Um programa de exercício pode incluir variedade de exercícios. Existem muitos. Exercícios de equilíbrio, coordenação, agilidade, potência, resistência, flexibilidade, enfim. Em geral, todos os exercícios de treinamento e sessões esportivas devem começar com um período de aquecimento dinâmico de 10 a 15 minutos, seguir com 20 minutos a 60 minutos de treinamento físico, terminar com um período de relaxamento de 10 minutos com atividades e alongamentos menos intensivos. Como montar um programa fisioterapêutico? Como ensinar isso ao paciente? É muito importante nós sabermos de que um programa fisioterapêutico ele deve ter um começo, um meio e um fim. Como eu posso falar de um programa fisioterapêutico se eu começo fortalecendo, depois eu aqueço, no final eu relaxo, ou se eu começo num relaxamento, depois eu vou para um fortalecimento, aquecimento, ou seja, não tem lógica, não tem sentido o meu programa. Então, meu programa ele deve ter um aquecimento, ele deve ter um período de treinamento
ele deve ter um período de relaxamento. Lembrando-se que é muito importante nós falarmos na linguagem do paciente o exercício físico. Se a gente fala o exercício com termos técnicos, isso pode fazer com que o exercício ele não fique algo muito agradável ao paciente. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o exercício, sobre um programa de exercício físico, por exemplo, um programa de treinamento, incluindo fortalecimento muscular, ele treinará o músculo na amplitude em que ele está trabalhando e na maneira como o músculo está sendo usado, ou seja, isometricamente, concentricamente ou excentricamente. É importante que qualquer exercício para fortalecer os músculos tenha como alvo a amplitude muscular e o tipo de trabalho muscular específico para a tarefa necessária. Andar de bicicleta requer tensão concêntrica do joelho, do meio para o interior, à medida que o pedal é pressionado para impulsionar a bicicleta. O ciclista que deseja aumentar a força de seu quadríceps precisará treinar concentricamente na amplitude média à interna. Dependendo do problema apresentado, a tarefa exigida deve se tornar parte do programa de treinamento em um estágio apropriado. Mas como eu posso realizar um treinamento adequado com o meu paciente? Existe, basicamente, um princípio chamado princípio FIT, que significa frequência, intensidade, tempo e tipo de atividade. Sobre a frequência, o exercício ele deve ser realizado de 3 a 5 dias por semana. Treinar 3 vezes por semana produz efeitos de treinamento significativos. No entanto, treinar 5 dias por semana em um exercício de baixa intensidade pode ser mais manejável para algumas pessoas. Pouco benefício adicional é observado com mais de 5 sessões de treinamento por semana, e o risco de lesões aumenta. Treinar 2 vezes por semana não produz aumentos no VO2 máximo. No entanto, pode produzir algumas alterações funcionais e provavelmente é melhor do que nenhum exercício. Exercício aeróbico de intensidade moderada, feito pelo menos 5 dias por semana, ou exercício aeróbico de intensidade vigorosa, feita pelo menos 3 dias por semana, ou uma combinação semanal de 3 a 5 dias por semana, de exercício de intensidade moderada e vigorosa é recomendado para a maioria dos adultos alcançar e manter os benefícios de saúde e de ser fitness. Sobre a intensidade. Intensidade refere-se ao quão difícil é aquele exercício. A intensidade pode variar entre atividades de intensidade leve, moderada e vigorosa. Por exemplo, caminhar lentamente é uma atividade de baixa intensidade. Caminhar rapidamente ou jogar basquete é uma atividade de intensidade moderada e correr acima de 5 km por hora é atividade de intensidade vigorosa. Uma boa regra é que uma pessoa que faz atividade aeróbica de intensidade moderada pode falar, mas não cantar. Uma pessoa que faz uma atividade de intensidade vigorosa não pode dizer mais do que algumas palavras sem parar para respirar. A intensidade pode ser monitorada pela frequência cardíaca na maioria dos pacientes, embora alguns pacientes possam ter patologia ou estar em tratamento medicamentoso que afete sua resposta da frequência cardíaca ao exercício, caso em que a frequência cardíaca não pode ser usada para monitorar a intensidade do exercício. Medida de esforço percebido e valência afetiva, ou seja, o prazer do exercício, podem ser usadas para modular ou refinar a intensidade do exercício prescrito. Por exemplo, a escala de percepção de esforço, de Borg, ou o teste de fala. Sobre o tempo, duração ou quanto tempo? Um total de 20 a 60 minutos de atividade aeróbica, contínua ou intermitente, por dia, deve ser realizado. A atividade pode ser dividida em um mínimo de 10 minutos ao longo do dia. A duração de treino depende da intensidade. Indivíduos que começam na extremidade inferior da faixa de treinamento precisam sustentar o exercício por mais tempo, 30 a 60 minutos, para alcançar os efeitos do treinamento. Com relação ao tipo de exercício, refere-se ao tipo de atividade a ser realizada. Por exemplo, atividades aeróbicas como caminhar, correr, andar de bicicleta, nadar ou dançar, ou atividades de fortalecimento como exercícios com faixas de exercício, aparelhos de musculação ou pesos portáteis.
150 minutos de atividade moderada e vigorosa são recomendados a cada semana. Para alguns é necessário uma mudança séria de comportamento e para outros, uma modificação nos comportamentos atuais é mais apropriada. Ao adotar ou modificar uma rotina de atividade física, é importante estabelecer metas realistas. Muitas vezes, os indivíduos esperam perder quantidade irrealistas de peso, correr mais rápido e por mais tempo e começar a haver mudanças drásticas na composição corporal instantaneamente. Em vez disso, em vez de nós viajarmos na maionese, vamos usar o acrônimo SMART, em que nós temos que pensar S específico, é o que, onde e como da meta. Faça com que seu objetivo seja claro. O que eu quero fazer no exercício físico? Mensurável é como você avaliará se atingiu ou não a meta. Meça seu progresso, verifique como está o andamento, o andar da carruagem do exercício. Alcançável é definir uma meta que você pode realizar. Façam que as coisas sejam possíveis. Ou seja, cumpra coisas que realmente sejam possíveis para a gente fazer. Se eu vou traçar uma meta que é impossível de fazer, eu vou estar perdendo o meu tempo de treinamento. Seja realista. Trace metas que são realizáveis e que você vai ser capaz de realizar dentro, claro, da sua agenda, dentro do seu objetivo. Determine, é claro, uma linha de chegada. Atinja seu objetivo no período de tempo que você tem para alcançá-lo. Juntando esse princípio SMART com o princípio FIT, podemos planejar efetivamente uma rotina de exercícios e definir, claro, uma meta SMART. Portanto, utilize os princípios FITs para que a sua meta seja uma meta SMART, portanto de qualidade, para o seu atleta. Quando falamos sobre exercício terapêutico, você já ouviu a minha fala sobre isso, de que quando falamos sobre exercício de resistência, o exercício deve ser realizado de 3 a 5 dias por semana. Mas as dúvidas de muitos clínicos não é simplesmente se é de 3 a 5 dias, se é um exercício aeróbico ou uma combinação deles. Muitas vezes, o clínico, quando vai prescrever, ele tem muito medo de como é feito o cálculo para a intensidade. Por quê? Um exercício aeróbico de intensidade moderada, ele é recomendado ser feito pelo menos 5 dias na semana. O exercício aeróbico de intensidade vigorosa, feito pelo menos 3 dias da semana, é legal. Uma combinação semanal de 3 a 5 dias na semana de exercício de intensidade moderada e vigorosa também é legal. A intensidade refere-se à taxa na qual a atividade está sendo realizada, ou à magnitude do esforço necessário para realizar uma atividade ou exercício. Pode-se pensar em o quanto uma pessoa trabalha para fazer a atividade. Podemos analisar a intensidade por meio do método de Carbonen, que leva em consideração o repouso. Pode ser usado para calcular a faixa de frequência cardíaca de treinamento de um indivíduo usando o seguinte cálculo. O método de cálculo da frequência cardíaca de treinamento, que é equivalente a uma porcentagem desejada de VO2 max, ou máximo, envolve a adição de uma determinada porcentagem da reserva de frequência cardíaca máxima à frequência cardíaca de repouso. Ou seja, a frequência cardíaca máxima ela é comumente considerada como 220 menos a idade do nosso paciente em anos. Existem formas de nós também calcularmos isso por meio de testes, por meio de equipamentos. Sendo assim, é muito importante nós entendermos de que a melhor prescrição é aquela embasada em dados. O treinamento de força ele é feito para construir tecido muscular. Normalmente consiste em exercícios graduais, envolvendo treinamento de resistência. Essa modalidade aumenta a força geral e vem em 3 formas: a isotônica,
a isométrica e a isocinética. Lembre-se que o isotônico consiste em movimentos dinâmicos com carga constante. O isocinético envolve uma velocidade constante com carga variável. Já o isométrico envolve a contração muscular, que é estática, sem alteração no comprimento do músculo. O treinamento resistido ele tem sido recomendado como um método eficaz para melhorar a força, potência e hipertrofia muscular, que são componentes fundamentais da aptidão física, relacionada, é claro, à qualidade de vida. As recomendações tradicionais de treinamento resistido sugerem uma intensidade de 60 a 70% de 1 RM, uma repetição máxima, em iniciantes para melhorar a força. Em comparação com nenhum exercício, no entanto, cargas abaixo de 60% de 1 RM também podem induzir ganhos significativos de força em doses saudáveis. Idealmente, um programa de treinamento de exercícios é projetado para atender às metas individuais de saúde e aptidão física dentro do contexto do estado de saúde individual, da função e do respectivo ambiente físico e social. Sobre os exercícios de fortalecimento, recomenda-se que a frequência seja de 2 a 3 dias por semana. Mas em outro ponto de vista científico, essas recomendações de frequência são, no entanto, fictícias, derivadas de conjecturas e não de evidências científicas robustas. Essa falta de evidências enfraquece as recomendações estabelecidas em relação à carga progressiva de treinamento de resistência e volumes de treinamento para melhorar a força muscular. O Feigenbaum e o Pollock sugerem que o único programa de série de 15 repetições, realizado em uma frequência de 2 a 3 dias na semana, permite uma regeneração suficiente, enquanto ainda fornece ganhos de 80 a 90% de programas de treinamento de resistência mais frequentes. Além disso, os autores sugerem que cada sessão de treinamento de resistência ela deve ser composta de 8 a 10 exercícios diferentes que visam os músculos principais. No entanto, essas recomendações são generalizadas e fornecidas para todos os indivíduos com diferentes condições de saúde e faixa etárias. Mas o que nós temos hoje? Que a intensidade ela é dada conforme o percentual de 1 RM, por exemplo, 73% de 1 RM. Duração, 3 segundos para a fase concêntrica e 3 segundos para a fase excêntrica da atividade. Volume é o número de séries e repetições. Vamos falar sobre flexibilidade, então. Flexibilidade, na verdade, são exercícios lentos e controlados, executados de maneira gradual, geralmente em incrementos de 15 a 30 segundos, que auxiliam na amplitude de movimento nas articulações ou séries de articulações. Existem basicamente 3 tipos principais: o estático, dinâmico e o FNP, que é a facilitação neuromuscular proprioceptiva. O estático envolve cargos ocupados que são efetivos com pouca demanda em termos de assistência e tempo. O dinâmico envolve movimentos repetitivos de salto que produzem alongamento muscular ao longo do tempo. A FNP envolve contração e relaxamento alternados dos músculos agonistas, antagonistas em articulações específicas, que geralmente produzem um maior aumento na flexibilidade. O controle ideal do equilíbrio em uma postura ereta é um requisito essencial para o esporte, atividades diárias e prevenção de lesões. Por exemplo, o controle postural prejudicado está associado a um risco aumentado de entorse de tornozelo. Devido a esta forte associação, o treinamento de equilíbrio e coordenação são componentes comuns de programa de intervenção profilática e terapêuticas, usados por treinadores esportivos e outros profissionais de saúde para tratar pacientes com uma variedade de condições musculoesqueléticas. Além disso, evidências crescentes demonstram que vários programas de treinamento de equilíbrio melhoram o controle postural e reduzem a recorrência de lesões musculoesqueléticas.
Para termos como um exemplo de prescrição de uma atividade física para a dor nas costas, recomenda variáveis de treinamento de estabilidade. Por exemplo, a intensidade sendo submáxima, menos de 50% da repetição máxima, um RM. Séries e repetições, comece com uma série de aproximadamente 6 repetições, progresso para uma série de 12 repetições, o progresso adicional após a abordagem da pirâmide reversa, de adicionar uma segunda série de 8 repetições e em seguida uma terceira série de 4 repetições. Tempo de espera, ele enfatiza a resistência segurando por 1 a 2 respirações, 6 a 10 segundos. Forma, os movimentos devem ser executados lentamente com forma apropriada para treinamento de controle motor e prevenção de lesões. Frequência, diariamente ou 2 vezes ao dia para melhorar o controle motor. E a duração, até 3 meses necessário para reeducar os padrões de movimento em um paciente com dor crônica. As variáveis no treinamento de estabilidade incluem intensidade, séries, repetições, tempos de espera, forma, frequência e duração. Esse pesquisador, ele fez uma análise para dor nas costas. Assim como esse pesquisador, o Libenson, escreveu os itens anteriores, eu recomendo que você treine a prescrição clínica. Tente imaginar e elaborar casos clínicos para treinar a prescrição para diferentes condições clínicas. Um paciente com entorse de tornozelo, qual exercício você prescreveria para ele? Numa fase aguda e depois, pensando num tratamento a médio e longo prazo. Pense nisso, escreva. Tenho certeza que vai te ajudar muito na sua prática clínica. Bom, meus queridos alunos, a prescrição de atividade física é uma ferramenta subutilizada para melhorar a saúde da comunidade. Na dose certa, a atividade física pode ajudar a prevenir, tratar e gerenciar uma série de condições crônicas de saúde que afetam cada vez mais a qualidade de vida e a função física dos indivíduos em escala global. A prescrição segura e eficaz de exercícios requer uma consideração cuidadosa do estado de saúde do individual, condicionamento físico basal, objetivos e preferências. A resposta fisiológica ao exercício ela depende do que? Da intensidade, da duração e frequência do exercício, bem como das condições ambientais. Durante o exercício físico, as necessidades de oxigênio e substrato no músculo esquelético aumentam, assim como a remoção de metabólitos e dióxido de carbono. Estímulos químicos, mecânicos e térmicos afetam alterações nas funções metabólica, cardiovascular, ventilatória, para atender a estas demandas aumentadas. Sendo assim, uma correta avaliação, uma correta prescrição garante que nós possamos ter efetividade no nosso tratamento. Sendo assim, você viu sobre as recomendações do Colégio Americano de Medicina Esportiva, questionários que envolvam a correta análise da atividade física e exercício. Você viu de que os estressores biológicos e as fases do estresse estão intimamente relacionados com a fisiologia do exercício e de sua adaptação. Você também viu que os princípios básicos relacionados à fisiologia no esporte é o princípio, por exemplo, da sobrecarga, da especificidade, a reversibilidade e a individualidade. Você viu que diferentes tipos de contração muscular envolvem diferentes modalidades de metabolismo e também a participação de diferentes sistemas do corpo humano. Um programa de exercícios físicos pode incluir uma variedade de diferentes tipos de exercícios, como aqueles para melhorar ou prevenir a deterioração da capacidade aeróbica, força muscular, potência, resistência, flexibilidade ou amplitude de movimento, equilíbrio, coordenação e agilidade. Muitos profissionais diferentes estão envolvidos na prestação de cuidados, de conselhos e de educação em saúde para diferentes camadas da população. Nós, como fisioterapeutas, como profissionais da saúde, estamos equipados com habilidades especiais para fornecer programas de exercícios terapêuticos. Nós devemos ter uma compreensão do processo ou patologia subjacente relacionado à doença, à fisiologia do exercício, à biomecânica
e princípios físicos. Nós precisamos identificar os objetivos de tratamento apropriados em conjunto com o paciente. Como você já viu comigo nesta aula, as prescrições básicas de exercícios devem seguir o mnemônico FIT, F-I-T-T. Sendo assim, a dose do exercício pode ser descrita usando os chamados fatores FIT, onde FIT significa frequência, intensidade, tempo, tipo de atividade. Juntando o princípio FIT, pode-se planejar efetivamente uma rotina de exercícios e definir uma meta SMART. Desejo a você uma boa prescrição clínica de exercício físico, bons estudos e até mais. Aqui você encontra as principais bibliografias que embasaram e fundamentaram esta aula e que tenho certeza que vão auxiliar você muito na prescrição, na análise do melhor exercício e do melhor ambiente para que a tua prescrição realmente faça com que o nosso paciente ele tenha funcionalidade e qualidade no movimento, qualidade de vida. Muito obrigado aqui pela sua presença e temos um encontro marcado na próxima aula. Até mais!